E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Decisão do juiz da primeira vara do Juizado Especial Civil e Criminal do Mato Grosso do Sul, da comarca de Dourados. Ele fala, quanto ao delito de desacato, a conduta estaria materializada no fato de o acusado ter chamado os agentes públicos de bosta e, no entendimento desse magistrado, muita relevância para pouca coisa. Isso mesmo que vocês estão lendo. Essa sentença, eu vou comentar a matéria do G1. Quando me mandaram, eu fiquei perplexo, achei que era mentira, disse que era uma brincadeira de mau gosto, mas não, é verdade. Então vamos comentá-la. O juiz de Mato Grosso do Sul, de Dourados, diz que xingar guardas municipais de bosta não é desacato e pode ser até elogio. E aí começa na frase que eu li para vocês, ele dizendo que é muita relevância para pouca coisa. E ele continua, pensar que o fato de ser chamado de bosta faz com que os que utilizam a farda da guarda municipal se sintam desacatados é ter a certeza de que se sentem sem nenhuma relevância em relação às suas honradas funções, a ponto de entenderem que o simples pronunciamento da palavra bosta pudesse ser tão ofensivo. Primeiro, dizer que o desacato, ele hoje tem uma turma, inclusive, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que acredita que ele nem deveria existir. Até mesmo é um crime que talvez coloque a administração ou o poder público em uma situação de superioridade que já existe, ainda mais do particular. Então tem uma discussão toda sobre ele nem existir mais, não deveria continuar no rol dos crimes e sim talvez uma infração administrativa. No entanto, quando ele fala sobre isso, ele não considera o fato de que o guarda municipal não é ele na pessoa atingida, e sim o cargo. E aí ele continua, aliás, ser chamado de bosta, dependendo da conotação, pode ser até um elogio, sim, porque bosta pode ser visto como fertilizante, portanto algo positivo. Pode ser visto como um objeto ou até um avião, quando se diz, esta bosta voa, ou utilizado de forma coloquial, quando se diz, a vida está uma bosta. Olha só que loucura, gente, que loucura acreditar que isso é uma sentença. A fundamentação do juiz, ele tem a livre convicção, mas a palavra, ela estava em um contexto, não foi utilizado de forma elogiosa, jamais. E ele fala que pode ser um elogio e fala até mesmo sobre relação a ser considerado um objeto ou até um avião. E diz que nenhum desses exemplos pode ser traduzido como um desacato, como uma ofensa ao exercício da função. Olha só, ele tira o contexto de uma guarda municipal super atuante, que prende traficantes de drogas, que prende carregamento de drogas, que é realmente uma polícia municipal, para totalmente fora de contexto absolver de uma forma um tanto quanto inusitada aquele que acreditava que não merecia ser punido. E ainda diz, no caso sob análise, o próprio acusado reconheceu que realmente chamou os agentes públicos de bosta, todavia sem se referir à instituição guarda municipal. Dessa forma, se referidos agentes se sentiram tão ofendidos por terem sido comparados com bosta, caberia a eles, no âmbito privado, ingressarem com queixa-crime contra o ofensor, imputando-lhe a injúria. Então ele diz que deveria ser um crime contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia. Aqui ele fala da injúria, que é um xingamento e que não deveria ser desacato porque não foi contra a função. E aí nós temos aqui a continuidade, né, da matéria do G1, vai ter algumas propagandas e eu vou pulando aqui para vocês. Na sentença de um processo por desacato, em que o homem era acusado de xingar de bosta guardas municipais Dourados, em Mato Grosso do Sul, o juiz considerou que o uso da palavra não representava desacato para os agentes públicos e que, dependendo da conotação de que foi empregado, o termo poderia ser até um elogio, algo positivo. Nós sabemos que o contexto não foi esse. O G1 entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que informou que o caso é jurisdicional, a opinião é pessoal do juiz e que não emitirá manifestação a respeito. Já o comandante da Guarda Municipal de Dourados, Divaldo Machado, apontou que a instituição entende que o juiz pode despachar a sentença incriminando ou absolvendo o réu da forma que entender, porém não concorda que o termo bosta não seja uma ofensa ou não seja pejorativo, como ele disse na sentença. Machado comenta que a instituição já se manifestou desse modo para o Ministério Público Estadual, reiterando que não concorda com o termo bosta seja um elogio e que um promotor de justiça vai recorrer da decisão do juiz. Com certeza vai recorrer e vai ser reformada essa decisão. A ação. O processo contra o homem acusado de desacatar os guardas foi encaminhado à justiça pelo
MP, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em novembro de 2018. Segundo a denúncia, em 13 de outubro do mesmo ano, o acusado foi flagrado por guardas municipais conduzindo uma moto sem habilitação. Os guardas apreenderam a moto e o homem, conforme a denúncia, teria resistido e os xingado de bosta, o que motivou o processo contra ele por resistência e desacato. No julgamento da ação, o juiz absolveu o réu da acusação de resistência, apontando que não haveria provas desse crime, também da acusação de desacato, mesmo com o homem confessando em interrogatório por vídeo que tinha xingado os guardas e justificando as ofensas, alegando que ficou nervoso com a apreensão do seu veículo. Então não é que ele disse, olha, foi um elogio para os guardas, não, ele disse, foi o desacato, eu xinguei mesmo, estava nervoso, e assim mesmo o juiz desconsiderou. Na sentença, o juiz disse que o fato de os guardas terem sido desacatados ao serem xingados de bosta é ter a certeza de que se sentem sem nenhuma relevância em relação às suas honradas funções, a ponto de entenderem que o simples pronunciamento da palavra bosta pudesse ser tão ofensivo. Olha só, ele quis dizer como que os guardas deveriam se sentir. Imagina se fosse o contrário em um interrogatório que se fosse referido a ele dessa forma. Ele também entenderia que ele é um fertilizante da justiça? O magistrado, destacando ainda que ser chamado de bosta, dependendo da conotação, pode ser até um elogio, porque o termo pode ser visto como fertilizante, portanto algo positivo, avança ainda comentando que a palavra pode ser encarada também como um objeto, até um avião, que foi totalmente um absurdo os exemplos. Quando se diz esta bosta voa, utilizando de forma coloquial quando se diz a vida está uma bosta. O juiz diz que em nenhum dos exemplos que citou a palavra pode ser traduzida como um desacato, como ofensa ao exercício da função ou à própria instituição guarda municipal. Ele argumenta que se os guardas que fizeram o flagrante se sentiram tão ofendidos, caberia a eles, por iniciativa própria, ingressarem com queixa-crime contra o acusado por injúria. A sentença é de setembro de 2019 e foi colocada agora no ar. No próximo vídeo eu vou gravar falando sobre o caso, só quis comentar a matéria por enquanto, o absurdo dessa matéria, mas no próximo vídeo a gente comenta com mais a argumentação sobre o caso. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.